Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Âncora de Carreira. Falamos aqui de empreendedorismo, sem omitir as peculiaridades do ser mulher, do ser mãe, condições que têm a ver com habilidades ampliadas e objetivos fortalecidos, e sim, também com um tanto de desafios a se superar no mercado de trabalho. E uma característica diferencial numa mulher de perfil empreendedor é buscar estratégias para lidar com as limitações ou obstáculos que venham a surgir na sua trajetória. A gente cansa, sofre, lamenta, mas respira e liga o radar. Onde está a saída? E uma saída que vem aliada à consciência de que as mulheres precisam de uma rede de apoio dentro ou fora da família são as feiras de produtos, de serviços. E esse é o nosso assunto de hoje. E esse assunto surge também como uma desculpa para eu apresentar a vocês mais uma dessas mulheres que cruzam meu caminho e ganham minha admiração pela capacidade de realizar e apoiar. A entrevistada desse episódio criou uma associação de mulheres empreendedoras num dos bairros mais populosos de Porto Alegre, mas também um dos mais distantes do centro da capital gaúcha, mais de 20 quilômetros. Um bairro enorme que, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar. Uma área de periferia, com uma série de carências, mas também com uma diversidade de talentos para ser exibida por aí. Então, eu converso nos próximos minutos com a Roberta Capitão, que é técnica em prótese dentária e proprietária das clínicas DentoSul, e que, a partir do negócio dela, percebeu que precisava fazer algo de impacto na comunidade. Em 2019, ela encabeçou a criação da Associação das Mulheres Empreendedoras do bairro Restinga, sendo então a sua presidente, e há 4 meses coordena a organização da Feira da Restinga. Olá, tudo bem, Roberta? Tudo bem, Sabrina? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bom, até para a gente ter uma ideia do impacto, da proporção, né, do que estamos falando. Hoje, quantos habitantes, mais ou menos, tem a Restinga? Fiquei surpresa quando recebi a notícia agora. Até então, eu estava trabalhando com 100 mil habitantes, né? Mas ele era um censo de 2010, bem atrasado. E agora a Restinga já está com 200 mil habitantes. Gente, isso é mais do que 95% dos municípios do país, Sem né? dúvida. A gente tem uma comunidade enorme, então, que precisa dessa atenção e dessa mobilização empreendedora, né? Eu sempre faço questão de falar aqui do empreendedorismo como essa capacidade de reunir recursos para entrega de um resultado de maneira diferente. Isso pode estar dentro do serviço público, pode estar dentro de uma organização e pode estar dentro de negócios próprios. E a Roberta movimentou todas essas pontas para que se organizasse, né? Uma série de empreendedoras se conectassem. Mas me conta, assim, de como é que foi a percepção dessa necessidade? Isso, Sabrina, visando esse potencial gigantesco, né, que nós temos aqui, uma força que ela não é fomentada, né, mas antes disso, o que começou? Eu sou moradora do bairro, né, nascida e criada aqui, como eu costumo dizer, e o que acontece? Na minha infância toda, minha adolescência, eu precisava me deslocar do bairro até o centro da cidade. Tudo é longe, né? Para fazer as coisas fora daqui. Na minha época não tinha isso. Isso me incomodava muito. Era 1 hora de ônibus para ir e mais 1 hora para voltar, né? Visto isso, o tempo passou e eu comecei a investir aqui, montei a DentoSul aqui, né, na Restinga. Com o passar do tempo, surgiu as redes sociais, né, Sabrina? A possibilidade de fazer mídia em redes sociais. E eu comecei a divulgar a minha empresa nisso, nas redes sociais. E as pessoas gostavam do que viam. Ligavam, eu ingenuamente achava que era pela distância mesmo. Passado o tempo, montei uma filial num bairro vizinho e a situação persistia. O mesmo marketing que eu fazia para uma clínica, fazia para outra. O questionamento acontecia quando era da Restinga, as pessoas não vinham
e quando era no outro bairro, as pessoas iam sem problema nenhum. Aí foi que eu percebi, existe um preconceito com o bairro. As pessoas não vêm porque é na Restinga, né? E foi então que eu questionei outras amigas minhas, psicólogas, donas de cafés aqui na Restinga. Gurias, acontece isso com vocês também? E a minha surpresa foi que sim, Roberta, as pessoas não vêm aqui. Ou eu marco de entregar as minhas mercadorias em um determinado local, as pessoas têm medo. Não é possível isso. E aí, então, nós marcamos um encontro lá na recepção da clínica, né? Eu imaginava que seriam ali as minhas amigas, no máximo 12 mulheres. Só que, Sabrina, o que acontece, né? Uma mulher sempre conhece outra, né? Ela tem essa rede de relacionamento muito forte, né? E aí, Roberta, eu tenho uma amiga que também empreende na Restinga e gostaria de ir nessa reunião. Para resumir a história, né? Ficamos em 80 mulheres, Sabrina. E aí precisamos estar numa associação que tinha aqui no bairro, onde eu coloquei para elas essa minha situação e perguntei se acontecia a mesma coisa. E elas sim, falaram que sim. Né? E muitas vezes tinham que vender mais barato produtos de qualidade pelo estigma do bairro, né? E aí nós firmamos lá, não, isso não vai acontecer mais, nós vamos mostrar a nossa qualidade, vamos mostrar que temos aqui potencial sim, e aí que surgiu as empreendedoras Restinga. Hoje nós temos aí 2 anos de associação, e com 4 meses montamos a feira de empreendedorismo de artesanato, né? Que é um braço apenas da associação. Bom, e aí entramos na feira. Eu gosto muito de ouvir essas histórias e saber como as coisas começam, por isso eu faço questão de mostrar tanto a trajetória da Roberta quanto esse start, assim, de uma proposta lançada, a percepção de uma dor que era dela, que foi compartilhada, e a partir da exposição dessa dor, porque se a gente imagina que todo mundo ficasse quieto com a angústia e o sofrimento que está passando, Sim. Continuaria tudo igual, né? Mas o interessante, Sabrina, é que esse estigma, esse preconceito aqui do bairro, de bairro violento, tudo isso, a culpa é nossa. Né? Porque nós aceitamos isso. Violência existe em toda Porto Alegre, né? Mas por que só na Restinga, só no jornal, nas mídias de comunicação saía que era na Restinga que acontecia violência? Nós aceitávamos isso, né? E uma das propostas lá, num dos juramentos que nós fizemos, né, com as mulheres lá, foi que a partir daquele momento nós iríamos sair no jornal, sim, mas não mais nas páginas policiais, né? E foi muito legal toda vez que somos notícia em algum veículo de comunicação, assim, a comemoração é muito grande. Ah, que bacana, vou ficar feliz que o podcast vai muito longe, vai levar a proposta, deixando essas mulheres todas felizes e motivadas para seguir com essa situação. Exato. E o que eu fico pensando na tua fala, tem uma frase que tem ecoado muito na minha cabeça, né, para tentar largar várias culpas, que é: a culpa paralisa, mas a responsabilidade mobiliza. E eu acho interessante essa tua postura de realmente de protagonismo, dizer, não, nós somos responsáveis por isso, então quando a gente assume essa condição, a gente também assume que pode fazer algo para transformar essa realidade. Né? Então, esse protagonismo feminino que tem sido algo marcante também para que as mulheres consigam se sustentar e ter essa rede de apoio. Bom, e daí vem a feira, né? Como é que funciona a feira? Como é que essas mulheres conseguem acessá-la e ali expor o seu trabalho, ampliar os seus contatos? Sabrina, também, de outra situação que nós não temos como mudar. A única coisa que nós não conseguimos mudar é a geografia do nosso bairro, né? Nós estamos a 30 quilômetros longe do bairro, do centro, não adianta. É um bairro periférico, né? E agora, 200 mil habitantes saindo do bairro no final de semana para ir para outras localidades, gasômetro, shopping, não
tem necessidade disso, né? Então, o que foi pensado? Nós precisávamos criar uma evolução econômica aqui no bairro. Esse sempre foi o propósito, né, das empreendedoras Restinga, fazer com que a economia girasse aqui dentro. Porque eu encontrava e ainda encontro muitos moradores do bairro no shopping, né? E é o que eu falo para eles: não precisa pagar estacionamento de shopping aqui para vir numa manicure no shopping, se tu encontra de mesma qualidade lá, né? Então vamos valorizar lá. E as feiras foi isso. Nós temos aí um grande exemplo maravilhoso que é o Brick da Redenção. Quando nós levamos essa proposta para a prefeitura, foi com a descentralização do Brick da Redenção. Era isso que nós queríamos, porque nós tínhamos muitas expositoras aqui da Zona Sul que iam até o centro expor, né? Essa distância toda, levando aquele monte de material para expor lá. E por que não expor aqui, né? Aqui no bairro Restinga, numa avenida onde tradicionalmente nós já tínhamos uma feira de hortifruti, que é a Avenida Macedônia. E nós levamos essa proposta para a prefeitura, onde nos receberam muito bem, mas antes disso é preciso fazer um parêntese, né? Porque nós estávamos saindo da pandemia, saindo das limitações que a pandemia impunha, né? Que a gente não podia expor nem nada disso. Então nós tínhamos muitas restrições, né? E com a prefeitura ela foi muito cuidadosa com isso. Finalmente conseguimos um espaço, e aí o que nos faltou era estrutura. Como conseguir estrutura, como conseguir patrocínio para as barracas, né, Sabrina? Porque nós queríamos oferecer essas barracas já, os gazebos. Fomos atrás de patrocínio, tivemos poucos patrocínio, e a grande maioria foi com valores da própria associação. Nós conseguimos 30 barracas, então hoje nós temos espaço para 30 expositores. E qual é a periodicidade da feira? Como é que está funcionando, né? Assim, que ela ainda está em plena formatação, né? 4 meses, ainda tem bastante experiência para se agregar, corrigir, reformular, né? Isso, a nossa maior dificuldade ali, que ela não é um evento, né? Por nós querermos fomentar a economia local, nós fazemos todos os domingos. E aí está o nosso desafio, né? O nosso desafio está em mostrar para a comunidade que existe essa feira aqui, fazer com que as pessoas venham conhecer a feira. O artesanato ainda é uma parte do empreendedorismo que, infelizmente, não é muito valorizado, né? E agora nós estamos fazendo, além de todos os domingos, com eventos, nós podemos receber ali empresas que têm a sua loja própria. Então, podemos receber revenda. E isso é muito legal, porque antes, na feira, a feira que não era eventual, não poderia, teria que ser somente artesanato. Então, vocês estão fazendo uma mescla disso, mas é isso, né? A questão da construção que a gente vai, depois que lança para realizar, expõe-se à realidade e começa a fazer essas conexões. E até para quem está ouvindo e não é de Porto Alegre, para entender o que é o Brick da Redenção. O Brick da Redenção é um dos cartões postais da nossa cidade, é uma feira já de décadas, mas ela fica assim colada ao centro histórico de Porto Alegre, no meio de um parque, né, de um bolsão de vegetação na capital, que tem circulação ali tanto de esporte, de lazer, de turismo, e é um ponto de encontro tradicional dos porto-alegrenses. Então, quem vem a Porto Alegre vai ao Brick da Redenção. E esse é o desafio, essa descentralização desse olhar não só de turismo, mas também, principalmente, de uma economia local, ainda mais numa região tão populosa, né, Roberto? Exatamente. O que está acontecendo, né, Sabrina? Nessa situação ali, a gente vê que a gente tenta
falar para as pessoas o que tem nessa avenida, porque a feira pela feira, ela não é só o atrativo, a pessoa vai vir pela feira e ela vai fazer o quê? Né? Então, quem está pensando em montar uma feira, é interessante que o local seja muito bem escolhido. Né? Esse local tem que ter ali, nós escolhemos um campo de futebol, onde aos domingos as pessoas fazem piquenique, né? E o campo se divide entre crianças jogando, pessoas fazendo esporte. Tem ao lado também uma pista de skate, que também já tem um movimento natural, e é ao lado do ginásio de esportes, onde as quadras ficam ao ar livre e as pessoas praticam esporte. Então, pela escolha desse local, foi importante para que as pessoas venham na feira e já fiquem por ali. Outra coisa muito importante, essa feira precisa ter alimentação. Né? Porque ir na feira e não comer as coisas básicas que a gente sempre espera encontrar numa feira, né, Sabrina? Verdade. Tem que ter. Então a gente procurou mesclar muito bem isso, né? Para a gente poder oferecer o melhor para os nossos visitantes. Nós também fizemos, Sabrina, eu fiz questão disso, fizemos letras grandes, escrito I Love Restinga. Por quê? Porque nós queríamos que as pessoas tirassem fotos ali. E essa mídia fosse naturalmente divulgada pelas redes sociais. Então, na entrada da nossa feira, já tem letras grandes, assim, escrito I Love Restinga. Então, também sugiro, para quem quiser ir fazer uma feira, faça um espaço onde as pessoas possam querer estar fotografando, né? Façam ali o nome da sua feira, vai ser bem interessante. É o que se chama dos espaços instagramáveis, né? Instagramáveis, exatamente. Aqui nós temos I Love Poa, em muitas cidades já tem isso, né? I Love o nome da cidade, e nós já temos aqui o nosso I Love Restinga. Isso aí, eu até convido quem não ouviu ainda a acompanhar o episódio anterior, que até o título é Empreender é Instagramável, e uma série de orientações e dicas por lá também. E eu sempre insiro depoimentos de outras empreendedoras com empreendimentos semelhantes para que a gente possa ter diferentes realidades, diferentes olhares sobre um mesmo tema. E a gente ouve agora, então, um breve relato sobre outro formato de feira, que é fruto de uma loja collab, ou seja, né, uma loja que trabalha permanentemente como um espaço para produtores, em que se estabeleceu um ambiente privado, nesse caso, essa feira, embora a circulação desse espaço seja pública. Então, quem nos conta é uma das organizadoras, é a Clarice Tarantino, que ela é pedagoga de formação, professora aposentada, criadora da marca Arterice Porcelanas, sócia e proprietária do Armazém Collab Zona Sul e sócia do Estúdio Criar, que promove cursos e oficinas. Ela que é mãe de 3 filhos e 2 pets, como faz questão de dizer. Não, e eu gosto de ver que essa gente que inventa feira já tem pouca coisa para fazer na vida, né? É. Então vamos ouvir aí a Clarice. Nós, as sócias do Armazém Collab Zona Sul, além de sermos empreendedoras, nós também estamos agora organizando feiras, sempre uma vez por mês, dentro do estacionamento do Ipanema Esportes. É um lugar incrível, fica assim, ó, tem uma figueira maravilhosa, final de tarde, aquele pôr do sol que só Porto Alegre tem. Então, vocês imaginem uma feira mostrando cada marca com seus produtos incríveis. Então, o que a gente pensou para organizar essas feiras? O que a gente queria organizando esse evento? Principalmente, ajudar as nossas marcas parceiras a divulgarem os seus trabalhos, né? Além do que, nesses eventos, a gente tem muita oportunidade de trocar ideia, de conversar com o cliente, de mostrar o processo do feito à mão. Então, as feiras têm esse principal objetivo. Além do que, obviamente, o financeiro, né? A gente está ali também para mostrar quem faz, mas também para vender o nosso produto, para poder ter uma renda extra em casa,
né? Então, assim, ali nos nossos eventos costumam participar de 30 a 40 marcas. Nosso ticket médio, assim, dependendo do dia, né, do final de semana, se é sábado, se é domingo, pode girar em torno de 6 a 10 mil reais. Então, para vocês verem a importância de estarmos ali participando desses eventos. Além do que, a gente faz muita amizade, a gente troca muito, a gente troca ideia, a gente conversa com parceiro, às vezes um tem uma ideia, outro tem uma ideia, mas eu acho que o principal objetivo das nossas feiras é a divulgação do nosso trabalho, a divulgação de quem está por trás de cada marca. A Clarice tem a parceria da Karine Bittencourt, da Boutique da K, e da Fátima Campos, da Caprichos by Fátima, nessa empreitada, fazendo curadoria. E sempre que possível também a Thaís Fontoura, da marca Divino Pano. E esclarecendo aqui, primeiro que vocês sigam, né, lá no Instagram, o @armazencolab.zs, de Zona Sul, para saber as datas de curadoria, porque elas fazem este chamamento, né, de enviar produtos, elas escolhem o que vai entrar no evento, e também as datas de exposição. Então, neste caso aqui, funciona que quem já vende pelo Armazém Colab não paga para participar, e na feira vai estar com este nome de Armazém Colab ali nas suas contribuições. E os demais, né, que conhecem de fora e querem participar eventualmente, pagam um valor de R$100, levam seus expositores e se colocam para essa feira. E no caso aqui, eu sei que a feira veio fomentar a circulação que a pandemia também havia apagado, né? E como a Clarice disse, é espaço de relacionamento também, de trocas, de networking, para além do ganho, claro. Então, aí na feira que está se compondo na Restinga, como é que funciona isso, as contribuições, como é que se faz para participar? Nos conta também essa parte técnica, Roberta. Vamos lá, então. Como é que funciona, né? As associadas, elas pagam um valor bem mais em conta. Elas pagam R$30 para participar, né? E nós já fornecemos ali o gazebo, nós fornecemos toda a divulgação da feira nas redes sociais, e já fornecemos também banheiro, tudo isso. Toda essa estrutura nós já fornecemos. Para quem não é associado, e importante, viu, Sabrina? Homens e mulheres podem participar. Não é porque é uma associação de mulheres que é voltado só para mulheres. Não é isso, né? E para quem não é associado, ela fica R$70. Nós também fornecemos esse gazebo e aí a pessoa traz também os seus expositores. O que nós queremos deixar muito claro? Dentro daquele espaço, daquele gazebo, a pessoa pode montar a sua loja, né? Ali a parte visual fica a critério do expositor. Então, quanto mais chamativo, quanto mais bonito ficar para o cliente, melhor. E é claro que com a pandemia, a parte ali online foi muito trabalhada. E agora as feiras, elas trazem essa aproximação, né? As pessoas querem conversar, as pessoas querem tocar. Isso é muito importante. Então, está havendo esse resgate que as feiras estão trazendo agora. Verdade, sabe que me vem à mente que a Feira do Livro, que é outro evento tradicional aqui de Porto Alegre, ela começou exatamente porque as livrarias, à época da sua criação, não permitiam manusear os livros como se permitem hoje, que as pessoas sentam e leem nas livrarias, né? Os livros ficavam dentro de estantes envidraçadas, inclusive. E daí se criou a feira exatamente para que as pessoas pudessem manusear livros, falar com autores, conversar com editores. Então, as feiras têm essa relação humana. Além de relacionamento humano, Sabrina, ele precisa, olho no olho, ouvir a história, né? Isso é maravilhoso. Além de que eu sempre penso, sempre que eu vou numa cidade, meu marido fica louco com isso, né? Porque não tem o mesmo gosto que eu. Mas onde eu piso, eu fico procurando onde é que é a feira tradicional da cidade, onde é que eu possa visitar uma feira, porque é sempre o que tem de mais original daquele local, né? Diferente, isso é importante que os consumidores criem essa percepção de que o valor
ele tem que ser diferenciado, porque não é uma esteira de produtos em que saem em série e iguais. Muito pelo contrário, ele vai ter inclusive as suas imperfeições, mas o fato é que ele é único. E ele tem um tempo de trabalho sobre ele muito maior do que qualquer produto industrializado, né? Então tem esse valor de feiras de artesanato que a gente precisa enfatizar para criar essa cultura de consumo também. Sem dúvida. Sabrina, eu gostaria de fazer uma observação ali na parte dos alimentos, né? Para expor alimentos, precisa ter toda uma documentação que nós aqui na associação trouxemos esses cursos para cá, né? Então, quem vai expor alimento, pelo menos aqui na legislação de Porto Alegre, precisa ter o curso de boas práticas. Então, tem que ver aí na tua cidade qual é a legislação vigente, né? Aqui em Porto Alegre precisa ter um curso de boas práticas, senão não é possível expor alimentos. Quem for mexer com fritura, né, aquele pastelzinho de feira feito na hora, que é uma delícia, precisa ter autorização dos bombeiros, o curso também. Então, tudo isso aqui a associação cuida para que os expositores tenham tudo isso em dia, né? Que bom, e tem todo esse cuidado com a formação. Certamente, que é um dos desafios de quem decide empreender, né? Lidar com toda a legislação, com todo este conhecimento do seu setor, para que não acabe tendo prejuízos. Bom, quero te agradecer muito, assim, adorei a conversa, a gente está já chegando ao final. A quem está nos ouvindo, peço desculpas a qualquer oscilação da nossa gravação, estamos gravando online, né? Desde o início da pandemia ainda não saímos deste formato, não sei se sairemos, porque muitas coisas mudaram neste período, mas vou te pedindo já a nossa dica de livro dentro do que a gente chama aqui de mentoria bibliográfica, Roberta. Importante, precisa alimentar a mente, pessoal, né? Olha, Sabrina, eu gosto bastante de ler e agora eu estou em alguns livros de cabeceira, assim, que sempre que eu preciso me sintonizar, eu pego os livros do Napoleão Hill. Eu gosto muito do Mais Esperto que o Diabo, não sei quem é que já leu, ele é bem interessante. E também o clássico dele, Quem Pensa Enriquece, né? Onde ele fala dos fracassos temporários, né, pessoal, principalmente na parte do empreendedorismo. Quem cria muita expectativa ali na parte de empreender, que acha que já vai, na sua primeira investida, ter aquele retorno financeiro. E não é verdade, né? A gente sabe que precisa desromantizar isso, precisa de muito trabalho, né? E muitos fracassos temporários, que nem o Napoleão Hill diz. E depois desse fracasso, se tu persistir, e aí está o mérito, aí está o que te diferencia das outras pessoas. Muitas pessoas ficam pelo caminho porque desistem na primeira dificuldade, né? É o que te faz um vencedor, né? Faz analisar o teu erro, ver o que foi feito de errado e aí sim partir para o próximo passo. Então, minha dica de início de leitura ali é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Obrigada, Roberta. Eu quero esclarecer que eu faço questão de permitir que se usem, né, termos diferentes, que talvez nem todo mundo entenda, dependendo da área, mas que a gente vá traduzindo e vá ampliando o nosso vocabulário empreendedor também. Eu me lembrei que a Clarice Tarantino comentou sobre ticket médio. Então, quem não está acostumado com este termo, né, o valor médio gasto, no caso ali, ela falou do valor médio gasto na feira como um todo, né? Não só do valor específico. Mas as nossas leituras também nos ajudam nisso, e às vezes eu trago alguns temas para cá e o pessoal diz, não entendi grande parte, deu tudo bem, mas essa é a proposta, a gente vai lançando, trazendo aos poucos e ampliando as nossas conexões, né? A gente não precisa saber fazer tudo, mas conhecer para poder demandar, compartilhar, né? E conversar sobre alguns temas. Também eu gostaria de convidar o pessoal para seguir as redes das Empreendedoras Restinga, né? Com certeza. Então é esse nome bem pequenininho aí que a gente escolheu, tanto no Instagram, Facebook, é esse nome aí, ó, anota, é bem pequenininho, é Empreendedoras Restinga. E aí tu encontra tanto no Instagram
quanto Facebook, a gente coloca lá todos os expositores que participam. A gente faz questão, Sabrina, de colocar o arroba deles, né? Por quê? Porque a gente quer fomentar mesmo, a gente quer que eles vendam tanto na nossa feira quanto online, né? Então a gente vê algumas feiras ali que não dão as redes sociais dos seus expositores, nós fazemos questão de colocar para que essas pessoas vendam, né? Então sigam lá as nossas redes, vocês vão encontrar muitas coisas legais. @empreendedorasrestinga, já clica aí agora. E eu estava com este assunto na cabeça, então pensando, porque a Roberta já tinha me falado sobre a questão do desafio do artesanato, que tem um ticket médio baixo e precisa desse incentivo, e daí eu estava folheando aqui, tem a carta encíclica do Papa Francisco, que é a Fratelli Tutti, que é sobre fraternidade e amizade social, e tem um trechinho que o título é exatamente A Arquitetura e o Artesanato da Paz, que diz o seguinte: o caminho para a paz não implica homogeneizar a sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos. Pode unir muitos nas pesquisas comuns em que todos ganham. Perante certo objetivo comum, poder-se-á contribuir com diferentes propostas técnicas, distintas experiências e trabalhar em prol do bem comum. É preciso procurar identificar bem os problemas que uma sociedade atravessa para aceitar que existem diferentes maneiras de encarar as dificuldades e resolvê-las. E um pouquinho mais adiante se usa exatamente, então, o termo que existe uma arquitetura da paz, na qual intervêm as várias instituições da sociedade, cada uma dentro da sua competência, mas há também um artesanato da paz, que envolve a todos. E achei, assim, muito... Eu faço lá minhas conexões, né? Mas fiquei pensando nessa arquitetura, a Roberta que movimentou vários setores, prefeitura, comunidade local, empresas, nessa arquitetura, mas também tem o artesanato, que é essa coisa particular de cada um, colocando o seu toque pessoal, um prol comum. Então, que vocês tenham muito sucesso com este empreendimento comum aí na Restinga, que possam também, espero que via também em podcast Âncora de Carreira, ser inspiradoras de muitos locais que só precisam, assim, desse começo e dessa pergunta. Acontece com vocês também? É Para que verdade. aconteça uma realidade diferente. Obrigada, Roberta. Imagina, Sabrina, eu que agradeço o convite. Nosso papo contigo é tão gostoso, Sabrina. Parabéns pelo programa. Coisa boa, que bom que nos encontramos. Vamos seguir falando. Este foi mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, que ganhou um perfil dele no Instagram. Então, além do @Sabrina Tomasi, agora siga também o @podcast.âncora de carreira, que abriu exatamente para reunir os conteúdos num só lugar e poder pesquisar quem já passou por aqui. Acesse os episódios anteriores enquanto outro não vem, porque a experiência, que é o que trocamos aqui, não envelhece. Então, vocês podem lá capturar outros temas do Âncora de Carreira, sempre relacionados ao empreendedorismo feminino. Todo dia 30, episódio inédito. E você também já sabe como colaborar com empreendedoras, né? Se curtiu, compartilha. Até o próximo!